Na lição de número 2 nós falamos aí sobre quem era Jó. Essa lição eu passei na sexta-feira no culto doutrina, porque segunda passada nós não tivemos estudo bíblico, pois estávamos numa reunião. E hoje vamos estar falando então sobre Jó e a realidade de Satanás. O textual está em Jó 1, versículo 6, que diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser portador de, e só o venceremos com as armas espirituais. Então, nós precisamos estar munidos com as armas espirituais. Armas estas que o Senhor nos tem concedido. Precisamos estar atentos, vigilantes, para não sermos aí presa fácil para o adversário. A leitura bíblica em classe está em Jó. O livro de Jó é a base para a lição. Então vamos estar lendo aqui o capítulo de número 1, Jó capítulo 1, versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Depois Jó capítulo 2, versículo 4 e 5. Então eu vou estar lendo o texto já objetivamente, para nós poder ganharmos o tempo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ou vamos dizer assim, em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, dentro deste texto é o que está aí baseado na lição de hoje. Nós vamos ver que é uma constatação que nós já chegamos, nós constatamos, observamos ao ler o livro de Jó, que Satanás ele é real, ele é um ser real, está descrito nesse livro de Jó, que é um livro que nós já vimos que tem prosa e poesia, e está também aqui bem nítido que o sofrimento de Jó, o sofrimento do homem de Uz, aí ele é motivado por uma ação diabólica. Satanás, como eu disse semana passada, estava em guerra com o Senhor, e Jó é só, vamos dizer assim, o objeto aonde Satanás queria atuar para tocar a Deus. Satanás queria fazer com que Jó blasfemasse para o Senhor Deus, ao ser assim tocado com uma situação de desgraça, uma situação de perda. Então Satanás ele tinha na sua ideia, no seu entendimento, que o homem só é fiel a Deus perante uma vida de bênção. Então Satanás faz esta interpelação a Deus. Ele teme ao Senhor de balde, ou seja, em vão.
Não, ele teme ao Senhor porque tu tens cercado ele de bênção. Agora toca a vida dele, toca nas matérias, toca nos patrimônios, toca no dinheiro, toca na saúde dele. Eu quero ver se ele não vai te blasfemar. E o fim dessa história a gente já conhece bem, e nós vamos ver ainda na continuação da lição. Então, queridos, eu quero chamar o irmão Bruno, passar para ele, e ele vai estar continuando essa lição. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória. Meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, continuando aqui conforme o pastor estava nos passando, estamos na lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. E o objetivo geral dessa lição, o intuito dessa lição é nos mostrar, explicitar para o povo e procurar explicar a origem de Satanás. Como o nosso pastor acabou de falar, Satanás ele é um ser real, Satanás ele é verdadeiro. Muitas vezes, em muitas pessoas que vêm à igreja e dizem que conhecem a palavra, encontram, veem o inimigo de nossas almas como um conto de fada, ou como um serzinho do mal, ou alguma coisa do tipo que está ali para te fazer mal, mas não tem a noção dentro da palavra que Satanás ele tem uma natureza específica. O que é uma natureza? Hoje nós temos a natureza humana, nós somos humanos. Satanás ele tem uma natureza estabelecida, ele tem características, e ele está rondando essa terra para cumprir alguns objetivos. Então, como nós acabamos de falar, ele se caracteriza inimigo de nossas almas, justamente porque um dos principais objetivos dele é fazer com que eu e você não tenhamos a nossa alma salva com Cristo após o arrebatamento. Ele fere a nossa carne, ele fere a nossa vida, mas ele tem um objetivo específico. E dentro dessa lição nós vamos aprender um pouco mais sobre as questões da natureza de Satanás. Então, a lição também vai afirmar que as obras do diabo, elas são visíveis, e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna e o fim do diabo, isto é, os seus intentos sobre Jó que não foram alcançados. Louvado seja Deus. Então já vamos para a introdução da lição, meus irmãos, para nós irmos explanando esse texto que é uma bênção. Uma das constatações que nós como leitores nós temos ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ponto. Aqui não temos mais dúvida em relação a isso. Então ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Então Satanás ele é um personagem muito importante nesse livro de Jó, porque ele demonstra a decadência de um homem a partir das ações do maligno, mas tal decadência vista pelos olhos da carne daqueles que estavam ao redor de Jó, não caracterizando uma decadência espiritual, que era o intuito de Satanás. Então volta um pouquinho atrás do que nós estávamos conversando. Muitas vezes Satanás ele vem para ferir a nossa carne, mas é com o intuito principal de ferir o nosso espiritual. Então nós entendemos que todo sofrimento experimentado pelo homem de luz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Então nesse aspecto o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana, como o diabo pode interferir na minha e na tua vida. Aleluia. Então nesse aspecto nós mostra isso. Portanto, nessa lição nós abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Amém? Então, o tópico primeiro da lição, ele vai nos falar sobre a natureza de Satanás. O livro de Jó e a natureza de Satanás. No subtópico 1, primeiramente vai dizer que Satanás é um ser espiritual.
Ali nós conseguimos ler que o livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela ele como um ser real. O livro de Jó não especifica de onde surgiu o diabo, não especifica a criação do inimigo, mas especifica que ele existe, ele está no meio de nós. Se nós formos já ler dentro da palavra, nós já vamos ver ali no versículo de número 6, dentro da própria leitura bíblica em classe, que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, independente da sua criação, ele existe, ele está no nosso meio, e há uma necessidade de nós termos armas espirituais e há formas de nós batalharmos e guerrearmos contra as estratégias deste inimigo. Então, o livro destaca algumas características dessa natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Então, meus irmãos, aqui nós já podemos entender que Satanás, ele é um ser que existe, que ele possui uma natureza e que ele possui ações distintas. Satanás, ele não é um robô. Satanás, ele não é um ser simplesmente que existe, como muitas pessoas acreditam, com um tridente na mão, para ficar espertando o homem ou tentando o homem para alguma coisa específica. Não, ele é um ser pensante, ele é um ser inteligente, ele é um ser que consegue elaborar estratégias, ele é um ser que está neste mundo rodando para trazer situações como descrita neste livro para mim e para a tua vida. Interessante. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem perguntar, irmãos. Então, em primeiro lugar, conforme o livro nos apresenta, o diabo, ele é um ser espiritual e ele se encontra na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Nós acabamos de ler. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, aqui a Bíblia ela especifica que Satanás ele está no mesmo patamar dos anjos. Então, Satanás ele é um ser que tem a sua natureza angelical. Então, os anjos são seres espirituais, que não pertencem à dimensão natural, em que eu e você estamos aqui, carnal, em que conseguimos ver as coisas que estão ao nosso olho nu, mas se nós tivéssemos um olhar espiritual, se nós tivéssemos um olhar do mundo sobrenatural, acredito eu que nós não teríamos a estrutura para ter a noção das coisas que estão ao nosso redor. Anjos, demônios, batalhas, situações, potestades, que fazem muitas vezes lutas contra a minha, contra a tua vida, e é tremendo. Nós já ouvimos isso muitas vezes em pregações, nós ouvimos isso, mas é importante nós estudarmos sobre isso, porque o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, ele é verdadeiro. Nós não podemos fechar os nossos olhos no nosso dia a dia, no nosso emprego, nos nossos afazeres e achar que este mundo é o que está aqui, é o raso, é aquilo que o meu olho consegue chegar. Não. Então, isso explica a capacidade da rápida locomoção do diabo. Então, o diabo ele é um ser angelical. E vai dizer que certo dia em que os anjos vieram se apresentar diante do Senhor, Satanás também se apresentou juntamente com eles. E olha a continuação do texto. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás prontamente respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aqui nós já podemos entender que Satanás ele é um ser com natureza, ele é um ser criado. Ele é um ser que não tem a onipotência de Deus como poder sobre todas as coisas, não tem a onisciência de Deus, que é saber tudo em todos os momentos, e não tem também a onipresença de Deus, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, assim como um ser angelical, louvado seja Deus,
assim como um ser angelical, ele tem a possibilidade de se locomover de uma forma muito mais rápida do que eu e você. Nós já ouvimos falar e ficamos impactados, e eu fico, porque nós sabemos que quando nós formos arrebatados e o nosso corpo ele for glorificado, e se nós tivermos o ímpeto da promessa que moraremos com Cristo no milênio, aonde existirá um reino que será reinado com a cabeça que será Cristo, nós teremos o nosso corpo glorificado, assim como anjos, e poderemos nos locomover de uma forma tremenda. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Satanás ele já possui essa natureza. Satanás ele já possui essa característica de vida. Então isso explica como ele conseguiu estar lá com Deus, estar lá quando se apresentar diante do Senhor, para ter aquele diálogo com o Senhor. Quando a palavra de Deus, e neste livro de Jó especifica, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, que havia um homem na terra de luz, nós estamos aqui ouvindo uma palavra que é uma história verdadeira, não é uma história, não é uma parábola, não é um conto criado para nós imaginarmos como seria um diálogo entre o Senhor e entre Satanás, falando de uma alma que estava aqui na terra. Não debocham da nossa regra de fé, porque Deus teve compaixão com essa terra para mandar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em uma lição em que nós falamos de Satanás, não há como nós não visualizarmos a Cristo, porque Satanás ele é apenas a demonstração da traição das criações divinas para com o próprio Deus. Mas pelo seu amor perante a humanidade, ele mandou o seu Filho, o seu unigênito Filho, para morrer por mim e por você. Porque a partir do momento em que eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, Ele está me amando e Ele está sendo justo, irmã Teresa. Porque Ele mandou alguém para pagar o meu e o teu pecado. Porque Ele mandou alguém para retirar aquele selo de dívida e falar: não, eu não estou sendo injusto, porque eu mandei o meu filho sofreu, foi esfaqueado, foi esquartejado, mas naquele momento, quando ele disse: tetelestai, está consumado, o sangue que foi derramado naquela cruz, fez com que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de voltar aos colos de Deus, aos colos do Senhor. Então, Satanás é um ser criado, meus irmãos. Satanás ele é criado. Ele teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim ele é uma criatura, não um criador. Por isso o livro revela que Satanás tem as suas ações limitadas por Deus. E aí nós vamos entrar. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nesse diálogo de Satanás com o Senhor, nós vamos ver que a partir do momento em que o Senhor apresenta a Satanás e mostra: tens visto o meu servo Jó? Olha lá no versículo 8. Meu Deus. Ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Nesse momento Satanás vem ao Senhor e diz: porventura teme Jó a Deus debalde? O nosso pastor falou aqui. Porventura não cercaste tu de bens, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste,
o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti. Satanás expõe a visão de muitos homens que estavam na terra, a personalidade de muitos homens que estavam na terra, e de muitas pessoas que existem na terra nos dias de hoje. Porque o papel do inimigo, em uma das suas características, é nos acusar. Nós vamos entender isso um pouco para frente na lição. E através dessa acusação, o nosso Senhor permite, no versículo 12, então vai lá, tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente não toca na alma, não toca contra ele, não estendas a tua mão contra ele. E a partir daquele momento, Satanás saiu da presença do Senhor. Natureza angelical, consegue se locomover de uma forma fácil. Então, como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado, o diabo é uma criatura limitada. Deus permitiu com que ele tocasse naquele homem, nas coisas que aquele homem possuía, mas não permitiu que tocasse em sua alma. E neste momento nós não temos como nos tocar nos dias de hoje. Eu acabei de falar que nós estamos debaixo de um jugo de uma promessa, da promessa de um Salvador, da promessa de um Cristo vivo. E Satanás não tem permitido que Deus não tem permitido que Satanás toque na tua alma, meu irmão. A cada dia Deus tem permitido que ele te tente, que ele te acuse, que ele abra estratégias e situações contra a tua vida, mas ele não tem tocado na tua alma. Só que infelizmente estamos vivendo em um momento em que nós não damos bola para essa palavra, não temos acreditado na influência maligna desse ser, e temos permitido com que a nossa alma fique solta na debandada do mundo. Mas infelizmente vai chegar um momento em que a nossa alma ela irá para algum lugar. Chegará um momento em que você não terá mais uma escolha sobre as suas mãos. Haverá um momento, meu irmão, em que você vai querer tomar uma atitude, mas o tempo já vai ter passado. E é nesse momento em que nós nos encontramos na igreja nos dias de hoje. Um momento de escolha, um momento de tomar uma atitude, um momento de tomar uma atitude de vida, um momento de escolher o rumo que nós queremos lhe dar para a nossa alma. Estamos muito preocupados com a nossa mente, estamos muito preocupados com o nosso físico, estamos muito preocupados com o nosso estômago, estamos muito preocupados com o local em que nós dormimos, estamos muito preocupados com o meio que nós temos de locomoção, mas não estamos preocupados para onde temos guiado a nossa alma. Temos feito a cada dia as ações e temos nos mergulhado em pecados em que nós sabemos que essas ações vão gerar apenas um fim: a morte da alma. Então, assim como naquele momento Deus não permitiu que Satanás tocasse em Jó, nesse momento estamos vivendo um tempo em que Deus não tem permitido que Satanás toque em nossa alma. Mas virá um momento em que essa profecia ela será cumprida. O Cristo irá voltar, arrebatar a sua igreja, levar uma igreja lavada, remida, glorificada para o seu reino. E quem ficar terá a sua alma tocada, meu irmão. E eu costumo pensar, não existe, até as pessoas que são ateus, ímpios, que estão lá fora, com tantas pesquisas, com tantos estudos, não conseguem e tentam descrever, mas concordam com a existência de uma alma, concordam com a existência de um ser, de algo que demonstra a sua personalidade. Meu irmão, para onde você tem levado a tua alma? De que forma você tem utilizado este tempo
que Deus tem dado para mim e para você. Eu tinha um amigo que pregava bastante sobre um tema que é uma realidade. Deus já tem armado a sua flecha sobre a igreja. A taça para ser derramada sobre as igrejas nos últimos dias já tem se enchido. E nós não estamos dando bola, né? Nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecido e como se nada estivesse acontecendo. Então, Satanás é um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, de ser um ente criado, de ser um ser angelical, o diabo é dotado também de personalidade. E lendo essa lição à tarde, o Espírito Santo levou a uma situação que é muito comum nós ouvirmos nas igrejas de hoje. Ah, meus irmãos, porque antigamente o crente tirava, o Satanás tirava o crente da igreja. Nos dias de hoje deixa morto dentro da igreja. Meus irmãos, nós estamos subestimando a inteligência do inimigo. Ele tem uma estratégia preparada para cada um de vocês. Se ele acha que você vai ficar tranquilinho aqui dentro da igreja, ele vai te deixar aqui dentro da igreja mesmo. Se ele vê que aqui dentro da igreja você se enche, ele vai fazer de tudo para te levar para fora. Nós estamos achando que Satanás, ele é um ser sistemático. Satanás não é sistemático, meu irmão. Ele não age de uma forma igual para com o Juliano, para comigo, para com a Maiara, não. Ele é um ser que age com estratégia. Ele é um ser pensante. Ele é inteligente. E ele utiliza toda a liberdade que Deus dá nesta terra para ele. Até a volta, ele vai utilizar desta liberdade para criar as maiores estratégias possíveis. Então até o limite dele, ele vai fazer de tudo para aproveitar aquele limite. Ah, eu não posso tocar a alma. Ah, mas eu vou roubar, eu vou matar, eu vou destruir. E você pode ter certeza que ele tem milhares de estratégias possíveis para roubar, milhares de estratégias possíveis para matar e para destruir, meu irmão. Então quando vem pregadores em cima do púlpito e fala: vigiemos, oremos, busquemos, meu irmão, intimidade com Deus, meu irmão, vamos buscar mais, meu irmão, vamos nos focar mais. É porque nós não estamos lidando com qualquer um, meu irmão. E Satanás, ele é apenas o cabeça, e ele direciona os seus demônios para fazer tudo aquilo que ele quer. E nós estamos achando que nós estamos lidando com criancinha. Não. O mundo espiritual é algo sério. Satanás, ele é sério. Nós temos um Deus que é poderoso, sim. Nós temos um Deus que é fiel para cumprir as promessas em nossas vidas, sim. Nós temos um Deus que vai pisar na cabeça dessa, sim. Mas, meu irmão, não vamos subordinar, não vamos subestimar o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele é capaz de fazer muita coisa. E uma verdade é, de algo que eu ouvi de um desses amigos. A gente estava subindo, acredito que eu já falei até aqui para os irmãos, a gente estava subindo no monte junto. E ele era um varão que Deus usava ele muito na palavra, ele era usado de uma forma grandiosa. Só que ele era usado de uma forma tão tremenda que Satanás vinha com uma rasteira sobre a vida dele e ele não conseguia. E uma realidade é que ele falou: Bruno, a gente está cheio, eu estava cheio, Bruno, colocando a mão na cabeça de demoniados, demônio saía. Pegava o púlpito, a igreja recebia a palavra. E naquele momento eu me sentia capaz. Eu me sentia que eu já estava num nível que eu não precisava mais orar tanto, eu não precisava mais buscar tanto. Satanás, meu irmão, não está nem aí para o teu tempo. Ele não usa relógio. Ele não tem que acordar cedo para trabalhar, meu irmão. Satanás pode ficar 50 anos na tua cola, vendo você repreender demônio, vendo você pregar com autoridade. Mas se ele tiver 1,5 segundos para te tirar da presença de Deus, ele vai te tirar. Independente do tempo, independente do motivo, independente da situação, ele vai lá e vai te tirar. Por isso que o reino de Deus, ele será tomado à força. Porque
O Senhor não nos avalia por aquilo que nós estamos fazendo no momento, não. É aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos em um processo de perseverança. Eu estou aqui hoje e amanhã posso estar jogado numa sarjeta, meu irmão. Eu não sei qual é a situação. Essa mente tem que estar vigilante para as estratégias deste inimigo pensante. Satanás não é leigo, meu irmão. Satanás é inteligente. Ele é dotado de personalidade. Olha o que a lição vai dizer. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, nós o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Olha o versículo 9 e 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teve Jó Deus debalde? Também cercaste ele de bens, cercaste, desse casa, desse filhos, desse gado. Naquele momento em que o Senhor se apresentou diante de Satanás e falou: tens visto meu servo Jó? Realmente esse te serve, mas tem mais um monte lá fora que tem seguido os meus preceitos. Ele tem poder de argumentação, ele tem poder de convencimento, e ele tem usado de suas artimanhas para convencer a muitos aqui embaixo, irmão. E muitos têm caído nas suas armadilhas, muitos têm caído nas suas setas. Pessoas que estão dentro da igreja, vou repetir aquilo que nós já falamos, pessoas que têm propósitos dentro da igreja, pessoas que têm promessas dentro da igreja, pessoas que já viram Deus agir de uma forma poderosa, grandes promessas. Satanás vem com pequenas setas e tem derrubado essas pessoas apenas com poder de convencimento, apenas com setas na mente. Porque você vai pregar, porque você vai fazer. O quê? Mas eu não sei, mas eu não posso, eu não sou capaz. Pequenas setas para grandes promessas, meu irmão. Meu irmão, de cair nessas setinhas. Satanás tem poder de argumentação. Olha só, no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe exatamente o que se passa na terra, como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Olha que tremendo, meu irmão. Ele sabe como o crente se comporta. Ele sabe como o crente hipócrita se comporta. E com o seu poder de porque é melhor, e eu entendo mais ou menos pela raiz. Porque se ficar uma situação meio, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento. Trazer sofrimento. Nós vamos aqui para as partes ruins, irmãos. Entender o que Satanás tem feito contra nós. Lá no final nós vamos entender as armas que nós temos para combater isso aqui. Mas é bom nós termos noção que a cada dia em que nós acordamos felizes, nós temos que valorizar mais essa presença que Deus tem na nossa vida. Porque Satanás tem muita força para derrubar em você. E se não fosse a misericórdia de Deus, aonde nós poderíamos estar? Acusar. Subtópico 2 do tópico 2. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento. Mas não só isso, ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó, lá no versículo 10 e 11, falando para o Senhor: mas ele tem tudo, tem casa, né? Então o diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Lucas 22, 31. Louvado seja Deus. Vamos ler o que está em Lucas 22, 31. Olha só o que Jesus vai falar para Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres,
confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. O homem falando que não sabe. O homem no auge do seu ego, achando que a espiritualidade está à tona, se ajoelha, já começa a falar em língua, já começa a bater as pernas. Eu estou bem. Não está bem. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Os irmãos conhecem a história. Então, assim como Satanás acusou a Pedro para Jesus, assim como Satanás acusou a Jó para o Senhor, ele tem o poder de nos acusar. Ele tem o poder de colocar o dedo sobre a nossa vida e nos acusar. E nós temos dado brecha para a acusação do inimigo. E nós temos sido, no nosso interior, olha que tremendo, eu estou todo suado, mas isso aqui é incrível, porque o suor ele está por dentro, né? E o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que se passa aqui dentro. Muitas vezes ele consegue ver para fora. Então, meu irmão, nós temos que ter uma vida ilibada. Nós temos que ter uma vida reta. Nós temos que ter uma vida longe de hipocrisia, para não permitir com que o inimigo tenha forças para nos acusar. E essa semana o Espírito Santo me levou a palavra. Até falei com a Josi. O Espírito Santo estava falando comigo muito sobre hipocrisia, e ler texto sobre hipocrisia. E eu estava lendo aquele texto de acautelai-vos os fermentos dos fariseus. E eu comecei a ler um pouco mais sobre os fariseus. Os fariseus eram uma seita, meu irmão. E fariseu tem um significado que diz que é santo, que é luz. Mas como santo e luz, se os fariseus já são vistos perante a igreja de hoje como os hipócritas daquela época, é porque era um povo que tinha sua lei bem regimentada, era um povo que tinham doutores para vir e pregar com autoridade, mas eram homens que não viviam aquilo que pregavam, eram pessoas que não viviam aquilo que a sua esnobe mostrava. Eles queriam mais posições, eles queriam mais mostrar que eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser vistos como homens diferentes, mas dentro do seu coração não tinham o sentimento de viver aquilo em que eles pregavam para aquele povo. Será que nós temos dado brecha para o inimigo nos acusar? O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com Pedro. O diabo quis fazer com Jó. Aleluia. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Apocalipse 12:10. A missão do diabo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. É nesse momento aqui que a alma perseverante está subindo. Aquele que perseverou até o fim foi salvo. Mas aí, irmão, aquela alma que deu moral para a seta, aquela alma que deu vazão para situações contrárias, foi derribado juntamente com o inimigo. Olha que tremendo. Nós já falamos isso aqui. Nós passamos por batalhas diárias de uma guerra que já foi vencida. Nós passamos por lutas diárias de uma guerra que já foi vencida na cruz do Calvário. Nós temos uma palavra já mostrando que o nosso Senhor é o vencedor de tudo isso que nós estamos passando. Mas mesmo assim, nós queremos dar vazão para essas setinhas e para essas acusações. Aleluia. Mas nós estamos aqui falando para você, meu irmão: ei, acredita que Jesus um dia vai vencer, porque nós temos fé nele que ele vai vencer. Não, ele já venceu.
Você só tem, meu irmão, que perseverar até o fim, porque a guerra já foi salva. Você está passando pelas batalhas, mas a guerra já foi salva. A guerra já foi ganha. A guerra já foi conquistada com sangue. A basura mandará. Ele tem o intuito de tentar o homem. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. É aqui que pega. Ah, Senhor. Por outro lado, nós devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar as pessoas. Pelo texto sagrado, nós podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus, os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Versículo 12, 14, 17. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Versículo 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba a Tetã, e trazei-me a conta para que saibais o número deles. Aleluia. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que procura isso, meu Senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Satanás, meu irmão, ele tem o intuito de nos tentar a levar aquilo que nós estamos acostumadinhos a fazer. Meu Deus, Satanás, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, com o seu poder de acusação, com a sua vontade de nos trazer dor e sofrimento, ele sabe a bandeja exata que vai fazer eu e você ficar com a perna bem tremulazinha querendo se entregar para ele. Essa é uma realidade, meu irmão. Essa é uma realidade que nós não queremos enfrentar ela a cada dia. Satanás, ele dá para nós exatamente aquilo que nós queremos, que a nossa carne pede. E quando ela vem entregue diante de nós, a carne ela recebe como se fosse, olha só o que eu vou falar, uma bênção. Porque a carne fala: é isso que eu quero. Eu quero me entregar diante disso. Ah, Surianá. Aquele que perseverar até o fim, aquele que se manter de pé até o fim será salvo. Meu irmão, as tentações do inimigo elas serão mais fortes a cada dia. Meus irmãos, eu lembro irmão Bruno, entregue para as drogas, sexualidade. Só queria saber disso, irmãos. Com meu ego inflado, porque eu trabalho, porque eu tenho, porque eu posso. Eu uso a minha droga mesmo, mas eu pago. Eu não tiro prato de prata dentro de casa. Não, eu pago. Mas também vou usar na frente de qualquer um, porque eu sou, eu posso, eu. Isso aqui o Senhor precisou, meu irmão, me colocar lá embaixo, mostrar que eu não sou nada, mostrar que eu sou um pó, que eu sou um barro, para ver se essa alminha aqui conseguia entender o que é uma humildade, para entender o que é a palavra humildade. Porque o irmão Bruno não sabia o que era humildade, meu irmão. O irmão Bruno sempre bateu no peito que era autossuficiente. O irmão Bruno sempre bateu no peito que tudo que eu sempre fiz, eu fiz porque eu podia, porque eu trabalhava, porque eu tinha. E ele precisou me jogar num quarto, deitado num azulejo, todo depressivo, procurando droga no chão, sem dinheiro para nada, para ver, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, aonde que eu fui parar. A minha carne só querendo saber
drogas, sexo, querendo só se alimentar de coisas carnais, para que eu pudesse entender que eu não sou nada. Só que a partir daquele momento, meu irmão, quando nós queremos tomar uma atitude de mudança, é que essas tentações começam a vir. Só que naquele momento você já está impactado para viver aquilo. Não, eu não vou me entregar. Só que as bandejas vêm em uma força tremenda para te derrubar. O pastor Rafael sabe, muitas vezes ali no começo eu ligava para ele: meu Deus, parece que eu estou sonhando, mas não é sonho, parece que é real o que está acontecendo. Meus irmãos, aquele que perseverar até o fim, as tentações, elas serão cada vez maiores, né? Os intuitos do inimigo para nos derrubar serão cada vez maiores. Como eu falei no início, o inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Porque nós tivemos e nós temos hoje um plano de salvação. Ele não tem mais. O destino dele está selado. Sabe a guerra que eu já falei que está ganha? Naquele momento ele será jogado no Hades. Mas nós temos a oportunidade de decidir para onde nós vamos. Então hoje eu falo para você novamente: para onde você tem levado a tua alma? Você tem dado espaço para essas tentações? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é uma característica do diabo incitar e tentar o mal. Aleluia. Tópico 3: o livro de Jó e o ocaso de Satanás. A queda e a ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como um fim, um final, uma queda, uma ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida a ruína final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Deus falou lá no início: vai lá e toca. Mas Deus se mantém em silêncio. Mesmo o leitor tendo consciência que ele estava lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo de número 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro colocá-lo em evidência e nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então nós vamos lá para Tiago capítulo 4, que vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Fugir do diabo e ele fugirá de vós. O intuito de Satanás é acusar, é trazer dor, é tentar, é a cada dia fazer você cair. Mas há uma graça sobre a tua vida, meu irmão, que junta com a sua atitude de perseverar, faz com que você se mantenha de pé. A atitude que você toma juntamente com o Espírito Santo vivo na tua vida faz com que você se mantenha de pé. Porque se ele não estivesse aí contigo te dando força, a primeira situação que a gente acabou de falar aqui, que é tremenda, né? O que o inimigo consegue fazer, nós estaríamos caindo na rua, caindo no fundo do poço. Mas o Espírito Santo está conosco a cada dia. Então quando você pensa, está difícil, mas se você tomar a atitude de perseverar, ele se mantém firme contigo, caminhando a cada dia. Aleluia. O nosso Deus é poderoso. Ele dá um limite para Satanás agir, mas o nosso Deus não tem limites, e Ele é fiel com aquele que escolhe perseverar. Louvado seja Deus. Então, o livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento. Jó sofreu, Jó ficou em situação precária, ficou em situação ruim. Ele chegou a questionar o seu nascimento,
mas em nenhum momento ele amaldiçoou o Deus que deu tudo aquilo. Jó e o testemunho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O livro tem um início dramático, nossa, né? Mas é um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, meus irmãos, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso, porque escolheu perseverar. Louvado seja Deus. Então Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ela se manifestou. Jó 38. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento para Jó. Nós já estamos sob o jugo da promessa de salvação. É nós que devemos escolher perseverar. Eu vou bater nessa tecla. Escolhe perseverar, meu irmão. Porque muitas vezes você não está ouvindo a voz de Deus, muitas vezes você não está vendo um profeta colocar a mão sobre a tua cabeça e falar: continua por esse caminho. Mas se você está escolhendo perseverar, o Espírito Santo está ali contigo. Fica tranquilo que Ele vai continuar agindo pela tua peleja, pela tua causa. Irmão, vai agir pela tua peleja. Você escolhe perseverar, Ele age. Louvado seja Deus. Então, da mesma forma que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou e mostrou para Satanás que Jó era o homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. Rapaz, mas está acontecendo muitas coisas na minha vida. Se você tem escolhido perseverar, se você está no centro da vontade de Deus, continua firme, meu irmão, que você está no caminho certo. Agora, se você escolheu ir para outro lado e acha que Deus está contigo, não está. Se coloca na presença de Deus. Amém? Então, a lição ela vai nos concluir que o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de uma forma real, e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Falamos aqui sua personalidade, perspicácia, inteligência. Louvado seja Deus. Possui grande conhecimento e age com perspicácia. Então não devemos, portanto, ser ignorado. Não ignore Satanás. Aleluia. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. E isso nos lembra a afirmação de João, lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Por isso devemos descansar a Deus. Vamos ver o que diz? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que se conserva, aquele que persevera, o maligno não toca. Então, irmãos, essa noite eu finalizo essa lição te perguntando mais uma vez: você tem escolhido perseverar? Essa noite eu te digo: escolher perseverar é a melhor escolha da sua vida. Eu agradeço aos irmãos. Tem alguma pergunta? Então, pastor Rafael, com liberdade. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Que maravilha, lição muito boa. Só complementando, né? Eu estava ali ouvindo o irmão Bruno e estava também com a minha mente trabalhando naquilo que ele estava falando. E nós temos aí na Bíblia vários textos, né? Aqui a lição, a gente tem um tempo que é limitado. Essa lição ela precisaria pegar e ter um estudo mais sistemático, quando eu falo sistemático é por tópico, trazendo dentro da Bíblia. Aqui a gente pega a lição, estuda ela e traz aqui um resumo, né? Aplicando ela aqui de uma forma mais direcional.
Então, queridos, mas falar aqui sobre Satanás não é algo para uma hora e meia de lição. Isso vai muito mais além. Por ele ser um ser que é real, ele existe, ele não é um conto, ele não é uma utopia, um sonho, uma coisa da cabeça. Ele está descrito na Bíblia do Antigo ao Novo Testamento. No Antigo Testamento ele agiu de forma a induzir os homens e a nação de Israel a todavia pecar contra Deus. No Novo Testamento, da mesma forma, seus nomes na Bíblia aparecem como Satanás, como diabo, só não tem o nome Lúcifer. Lúcifer na Bíblia não tem. A gente sabe por escritos antigos, extra-bíblicos, que o seu nome original seria Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Mas o nome Lúcifer não aparece na Bíblia. Você já percebeu isso? Você já sabia disso? Você pode procurar. Na Bíblia tem diabo, tem Satanás, tem o acusador, o adversário. Esses são os nomes, o usurpador. Então, se nós for ver, eu sempre digo aqui, já falei semana passada, que a missão de Satanás na Bíblia descrita é tríplice: matar, roubar, destruir. Essa é a missão de Satanás, ela é tríplice, tem um tripé, Então, o Satanás ele tem essa obra de matar, roubar e destruir. E nós vemos na Bíblia a sua ação. Jesus ele deixa claro isso. Se você pegar a Bíblia, Marcos vai demonstrar. Marcos 5 fala de quem? Fala do Gadareno. O Gadareno que não tem nome, é Gadareno porque é de Gadara. E o que o Gadareno tinha? Uma legião de demônios. E vivia como? Vivia como um animal. Vivia acorrentado no cemitério, longe da família, longe da sociedade. E aí eu sempre digo que o capítulo 5 de Marcos, que fala do Gadareno, é tipologicamente, representativamente, fala de todos nós. Nós éramos Gadarenos, Ju. Nós éramos esse Gadareno. Porque o Gadareno não recebe o nome. Esse personagem, ele é um personagem tipo. Ele se aplica a nós. Nós andávamos por aí, algemados pelo diabo, atordoados, cada um com uma forma de viver diferente, mas algemados. O diabo fazia de nós o que queria. Aí o capítulo número 9 de Marcos fala de um jovem que também não tem nome, mas esse jovem tinha um problema. Qual o problema era dele? O texto diz que ele era lunático. Ele tinha umas crises, conforme o pai dele falava, ele tinha umas crises. E essas crises faziam ele se jogar no fogo, se atirar contra as coisas para se ferir. E aí esse pai, ele já estava cansado de sofrer com esse filho, de ver o seu filho se maltratando, e entendia que eram demônios. E vem até Jesus. No primeiro momento, os discípulos de